Bom dia, irmãos. Graça e paz. Antes de qualquer coisa, eu queria ler a palavra do Senhor em Mateus 28, capítulo 28, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Eu quero, em nome de Jesus, compartilhar com vocês o privilégio que eu tive no mês de junho, final de junho, início de julho, ali na aldeia Aticum, em Pernambuco. É uma aldeia que fica no alto da serra. O que eu fiquei sabendo é que essa aldeia ela existe porque na época que Cabral chegou aqui, os portugueses chegaram, eles moravam no litoral e eles fugiram para a serra. E a serra lá é chamada Serra Humã, porque é nome de um indígena que liderou essa subida à serra. E eu fiquei impactada com as coisas que eu vi lá, sabe, irmãos? E como eles são carentes e estão sedentos pelo Evangelho. É lindo de se ver e é uma responsabilidade tremenda para a igreja, porque ali é um lugar que eu fui. E quantos lugares a gente ainda não foi, não é? E o Senhor Jesus comissionou toda a igreja. E Spurgeon disse que todo cristão é um missionário ou é um impostor. E eu me peguei muito, nesses anos todos de caminhada cristã, questionando essa verdade, sabe, da palavra de Deus em mim, e não no outro. Se eu estava sendo uma farsa, uma impostora, ou se eu verdadeiramente estava levando a palavra de Deus aonde eu estava. Quer em casa, com a família, quer com os vizinhos, na escola que eu trabalhei durante 25 anos. E nos lugares que o Senhor me permitiu entrar, nas casas que Ele me permitiu entrar. E quando eu fiz o seminário, me impactou muito tudo que eu estudei. Minha vida inteira eu estudei muito a Bíblia. O Senhor sempre me deu fome e sede das Escrituras. Mas no seminário, através da Batista Logos, eu tive o privilégio de me aprofundar mais. E o Senhor me chamando, e eu falava: Senhor, mas eu já estou com... Na época, né, eu tinha 62 anos, hoje eu estou com 64. Eu tinha 61 na época. E o Senhor falava comigo que os sonhos dele não envelhecem. Os sonhos dele são eternos. E quando ele tem um sonho para a sua vida, para a minha vida, vai se cumprir. Seja que idade for. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui alguns vídeos. Não sei se o pessoal da mídia está lá em cima, ok? Você pode passar, por favor? Que eu vou falando. Olha esse vídeo, irmãos. Coisa linda. Põe o som. Olha só, gente. Que céu lindo. Tá aqui, ó. Eu e a Lucimara. Pelo sol, né? Graças a Deus. Olha. Fazendo aqui, acabando de fazer um discipulado, olha aqui, natureza linda, olha essa serra maravilhosa, que coisa tremenda. Uma delícia isso aqui, gente. Maravilhoso. Irmãos, isso aqui é um discipulado que eu e Lucimara, esposa do pastor Marcelo, que esteve aqui conosco algumas vezes, né? E a igreja é parceira dele, e a gente teve o privilégio de discipular duas famílias. Aqui fala, a palavra que eu acabei de ler, que a gente deve pregar o Evangelho.
mas também ensinar as pessoas a guardar essa palavra. Discipular é isso, é caminhar junto, é abrir as Escrituras junto, é viver junto, é se comprometer. Porque semear a palavra e deixar lá é bíblico também. Os evangelistas fazem isso, mas cadê a turma do discipulado, que vai viver o dia a dia com essas pessoas? E o missionário que lá está, o missionário Léo Roque e a sua esposa Débora, eles tinham uma vida boa demais nos Estados Unidos. Eles conquistaram o sonho americano, sabe? 2 filhos nasceram lá, tinham tudo de bom, conforto. E um dia eles foram fazer uma missão, tipo essa que eu fiz, de 15 dias, no Haiti. E lá o Senhor os chamou. E eles largaram tudo, irmãos, tudo. E foram lá para o sertão do Nordeste. E estão lá 4 anos, 2 anos só nessa serra. E eu fiquei muito impactada, porque quando nós subimos a serra, eu achei que eu ia encontrar uma terra árida, muita pobreza, muita miséria. Não foi isso que eu encontrei. Eu encontrei simplicidade, sim, muita simplicidade, mas tudo verdinho, porque diz que lá, nessa época, chove, e eu vi que chove mesmo, e é aquela garoa gostosa, e fica tudo verdinho, e foi para nós, assim, um privilégio estar ali com esse casal, com essa família. Irmãos, eles fazem tudo sozinhos. Eles cuidam de 3 igrejas. Uma na Serra Humã, outra em Jatobá, que é distante. Depois vai passar o vídeo aí. Passa o vídeo da caminhonete, por favor, que eu vou mostrar para vocês a igrejinha lá. Que coisa... Ah lá. Lá em Jatobá. Nós estamos aqui para fazer um evangelismo, um culto de adoração ao Senhor, na região que chama Jatobá, aqui perto de onde nós estamos. Aqui é a cisterna onde eles armazenam água. Aqui é o local onde nós vamos agora adorar o Senhor. Olha o local, gente, onde vamos adorar nessa manhã. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Nós acabamos de chegar na casa da dona Dalva. A casa da dona Dalva é essa aí. Vou mostrar para vocês daqui a pouco a dona Dalva. Aí é a igreja onde a gente ia adorar, o templo. Aqui dentro, onde vamos adorar. Estávamos organizando tudo para receber as pessoas. Chega gente, brota gente, tudo quanto é lado. Essa é a dona Dalva. Dona Dalva. Olha a dona Dalva, essa querida, que está fazendo comidinha para nós esses dias todos, essa irmã querida. Essa é a dona Dalva. Vocês precisam ver, gente, que simpatia. Ela e seu Ademar. O sítio que eles moram lá, tudo numa simplicidade. Mas sabe o que me chamou a atenção? O calor humano. Eu chegava lá, tinha milho assado na brasa. Eu fico emocionada. Como que eu vi pessoas tão sedentas de Jesus, tão simples e querendo aprender a palavra de Deus. Eu lembrei, quando eu converti há quase 40 anos atrás, que a minha cidade no interior era uma cidade pequenininha e eu ia de casa em casa estudar a palavra de Deus com as pessoas. Meu filho está aqui, ele lembra. Eu saía à tarde e eu ia estudar a palavra de Deus com as pessoas que queriam. Hoje já é uma cidade grande. Eu lembrei muito a cidadezinha lá no pé da serra, chama Carnaubeira da Penha, tem 13 mil habitantes. Igual a minha cidade, quando minhas crianças eram pequenas. Minha criança maior hoje está com 44 anos. Então, assim, Deus me deu o privilégio de voltar lá, quando eu tinha um fogo ardendo dentro de mim, para falar da palavra de Deus e ministrar essa palavra para quem queria, que tinha essa ardência dentro de si. E ali a dona Dalva, com esse coração, sabe,
ela era uma mulher feiticeira. O genro dela era possuído por espíritos imundos. Lá eles têm uma dança que chama toré, que é tradição na aldeia. E ela ia à igreja e dançava o toré, que é uma maneira de adorar os ancestrais, adorar os espíritos imundos. E ela continuava do mesmo jeito, até que um dia o Senhor a tomou para si. E ela falou para o missionário, falou: pastor, eu não vou mais dançar o toré, eu sou de Jesus. Aí foi a filha dela, a Dacicleia, foi o Adriano, o cunhado, o menininho deles, o Alejandro. Eles nos serviram com tanta excelência, irmãos, com tanta simplicidade, sabe? Igual eu falei, com o milho verde assado, pamonha, o mingau de milho verde nosso aqui, que eles chamam de canjica lá, o bolo de caco, que é um bolo feito na frigideira, sabe? As casas não tem quase reboco, não tem forro nas casas, é de chão, mas sabe o calor humano e a vontade de conhecer Jesus? É tremendo. Eu fiquei tão impactada e tão cheia, sabe, e vontade de ir, de fazer a vontade de Deus, de estar ali com aquele povo. Foi algo, assim, indescritível. Foi uma caravana aqui de Minas Gerais, nos encontramos em Guarulhos com o pessoal de São Paulo e nos juntamos lá em Juazeiro do Norte com o pessoal de Pernambuco. O pastor Marcelo já estava lá com a Lucimara. E chegamos lá, ficamos 22 pessoas naquele local, dormimos 13 mulheres no mesmo quarto, e os homens na parte de cima, no outro quarto. Era um banheiro para todos nós, 7 minutos para tomar banho, um banho só por dia. O toque de recolher às 10 da noite, ninguém mais podia conversar. E às 7 estávamos de pé para o devocional. E eu falei, que coisa linda, é assim. Eu imagino a igreja primitiva assim, sabe? Juntando, comendo junto, dormindo, né? Todo mundo ali naquela alegria e compartilhando a palavra e o pão. Irmão, passa para mim o outro vídeo das duas irmãs que... Não, esse foi o culto na praça. Eu cheguei de um discipulado e eles... O Frank, que é o coordenador da UEC, que é a missão que nos levou, diga-se que eu quero aqui falar para os irmãos da seriedade dessa agência missionária, da disciplina, do apreço, sabe? Graças a Deus, nós fomos muito bem coordenados. Eu cheguei do discipulado numa das casas, o Frank falou comigo assim: ô irmã, vamos fazer um culto na praça. Não estava na agenda, sabe? Eu falei assim, amém. E fui entrando, né, que eu ia tomar banho. Ele falou assim, mas é a irmã que vai pregar. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu, irmão? Ele falou assim, João 3,16, irmã? Falei, amém, vamos lá pregar. Aí fizemos o culto na porta aí do templo, e Deus trouxe as pessoas para ouvir, e é o Senhor que faz. A gente não faz nada. A gente tem que estar disponível, sabe, com o coração ardendo para o Espírito Santo fazer. E é lindo, fizemos trabalho na escola, a escola se abriu para nós, teve evangelismo de crianças, jovens, teve palestra sobre droga, sobre gravidez precoce, foi tudo assim muito bem estruturado, sabe, organizado. Mas eu quero mesmo mostrar para vocês, são os 2 depoimentos das irmãs que a gente discipulou. Passa aí, por favor. Os 2 últimos. Passa aí, por favor. Não tem mais, não? Eu achei que o William tinha te passado. Então, deixa. São duas famílias... Oi? Tá. São 2 famílias que a gente evangelizou, e o que mais me impactou foi que elas falaram assim, que a gente agradeceu muito, né, tanta hospitalidade. Mas o que me chocou foi que elas falaram assim, todas das 2 famílias que a gente foi. A Verônica e a Tônia, que são irmãs, e a Dora, e na casa da Nida. A conversa era essa. Obrigada
por vocês terem saído de tão longe para ensinar para a gente da palavra de Deus. Porque nós sempre oramos por isso. Porque teve um pessoal aqui, que veio aqui, fez um evangelismo, falou para nós que ia voltar e nunca voltou. Muito sério, irmãos, o comprometimento com as Escrituras e com a palavra dada. Sabe? Isso me deixou, assim, com muita vergonha, sabe? Que a gente precisa ter, né? Vergonha na cara. Eu estou representando quem? O Senhor Jesus, é o reino de Deus. E ela falou assim, e vocês, o pastor Léo falou que vocês viriam e vocês vieram. E vocês estão cumprindo o que prometeram, de estar conosco aqui esses dias todos. A gente ficava, irmãos, 3 horas ali, com aquelas famílias, toda manhã, com cada família. Umas 3 horas só na palavra. Elas perguntavam, elas queriam saber. Aí tinha as crianças, o pessoal que cuidava das crianças, ficava com as crianças à parte. Pode passar, irmão. Aí a Ticum é o nome da etnia. Pode passar. Aí, ali, a primeira foto é o ponto lá, o primeiro ponto da aldeia, que está escrito, a cidade chama Carnalbeira da Penha, que dá para ver melhor. É Posto Indígena Ticum, olha, 1949. A turma toda que foi. Ali, pastor Marcelo Lucimara, eu e o pastor Léo, que é o missionário. Ali, a chegada na cidade, quando nós chegávamos, primeiro dia lá, em Carnalbeira da Penha. Pode passar. Aqui é aquela serra linda que eu mostrei. Aqui é o devocional, esse que fui eu que ministrei, sobre Tiago, sobre a língua. Aqui a turma toda chegando, e a névoa na cidade. Eles chamam, isso, eles chamam lá, gente, de neve, é névoa, é a garoa, mas eles falam assim, a neve chegou, a neve é essa chuvinha, entendeu? E não tem jeito de você falar que não é neve, não, é neve, tá? Pode passar, irmão. Aqui é a família, ó, que a gente discipulou. A Lucimara, o Rafael, que é lá de Montes Claros, que foi conosco, ele é sargento da polícia. Irmãos, eu quero contar para vocês sobre esse irmão aqui. Ele tem 2 próteses, uma em cada perna. E ele foi conosco. Fez tudo que nós fizemos. Eu fiquei impactada com a vida desse irmão. Sabe? Como ele se entrega àquilo que Deus chamou para fazer. Ele ficou em estado acamado durante anos, e ele teve essas próteses, que ele é da polícia, chegaram do exterior, e ele foi se recuperando, e hoje ele falou que quer viver para a glória de Deus. Não, volta lá. Eu quero falar para vocês, a Tônia, que cuida de uma irmã que é esquizofrênica, essa de óculos do meu lado, lá a Verônica com a filhinha dela, a Maísa, a Lucimara e o Rafael. Aqui é a Nida, o João, filho dela, e a Lucimara. Olha o João lá, que lindeza. Aqui elas de novo. Ali a Dora. A Dora, a irmã delas, estava conosco também. Pode passar. Ai, gente, isso aqui, olha. Isso aqui foi lá em Jatobá. Irmãos, quando nós chegamos nessa casa, essas senhorinhas, eles chamam ela de Piu-Piu. Não sei por que o apelido. Ela nos recebeu. O Gabriel, que é aqui de Belo Horizonte, a Vanessa, que é de São Paulo, e eu, e Raquel lá atrás, fomos visitar essa família. Estava chovendo, a gente chegou aí nessa varandinha e ficamos lá, pregando o evangelho para ela. E adorando, e ministramos sobre a vida dela. Foi uma manhã, assim, que a gente visitou as casas lá ao redor, chamando para o culto. Amém? Ali é o lugar que a gente reuniu, né? Para fazer o culto. Essa menina aqui, ó, a Ninha, que está comigo, olha, eu estou de blusa de frio, gente, que estava frio.
Mas ele estava acostumado lá, né? Não é igual eu, que ele estava tremendo de frio. A Ninha, ela já fez faculdade, ela toca violão e ela toca nos cultos. Irmãos, lá é um violãozinho só, sabe? Não tem som, não tem nada, não tem acústica, mas tem um som, viu? Pode passar. Aqui é o culto na praça, as fotos do culto. Pode passar, irmão. Aqui é com as crianças, o trabalho com as crianças que a gente fez dentro do templo. Aqui foi a ministração do culto de mulheres, que a gente fez lá na igreja também. Ali é o dia da faxina, porque no último dia nós faxinamos tudo. Irmãos, nós fizemos tudo para cima. Limpamos cada canto daquela igreja. Cada canto. O de costa aí é o Frank, que é o coordenador da UEC. Aquela de roxo ali é a Gil, que é coordenadora da UEC. Ninguém fica sem pôr a mão na massa. Lá tinha uma escala, lavar banheiro, limpar, organizar. A gente não fazia comida que Dona Dalva fazia, mas todos nós tínhamos tarefas de manhã, logo depois do almoço. Cada um tinha uma tarefa. Ninguém estava ali fazendo turismo, não. Pode passar. Isso é uma foto que o Léo tirou, porque a gente estava fazendo um culto, né? As meninas vestiram as roupas, e aí falou assim, vamos tirar uma foto aqui. Aí tiraram essa foto. Ali o pastor Marcelo lavando a porta da igreja, porque é muita poeira, sabe? Muita poeira mesmo. E nós estávamos do lado de fora, descascando os legumes para fazer o almoço, porque lá dentro estava tudo revirado, e a gente tinha que, tudo cronometrado. Então, fomos para o lado de fora. Pode passar, por favor. Isso aqui, irmãos, foi uma caminhada que a gente foi fazer e tiramos essa foto. Esse é o Léo Roque, a Débora, esposa dele, o casal de missionários que está lá há 2 anos, só nessa serra. Fala o inglês fluente, os filhos são americanos, ela dá aula em casa, porque não tem escola que possa receber essas crianças no nível que elas estão. Então, eles dão aula para as crianças. E eles fazem tudo. Ele toca teclado, ele trabalha com os jovens, com os adolescentes, e ela com as mulheres e as crianças. O John, que é o de azul, ele toca percussão, e o Jay toca bateria. Eles é que fazem a obra de Deus naquele lugar. E a Convenção Batista Nacional estava com a igreja quase fechando em Carnaubeira da Penha. E, como o pastor Léo já estava lá, eles fizeram uma parceria com ele está tomando conta da igreja lá em Carnaubeira da Penha. E eu estive lá. Eu falei, irmão, você não tem que fazer nada, né? Você pegou mais alguma coisa para você fazer. Irmã, como é que eu ia fazer? Ia deixar fechar? É assim. É acelerada a vida deles na obra de Deus. Aqui, irmãos, essa senhorinha que está do meu lado, de cabecinha branca, ela tem 66 anos. Ela passou 18 anos em Guiné-Bissau, como missionária. Ela mora em São Paulo, chama Margarida. Fizemos amizade. Ela falou para mim que foi ficar lá 1 ano e ficou 18 anos. É assim, irmãos, quando Deus chama, Ele nos pega nos seus laços de amor, sabe? É assim que Ele faz conosco. É linda a história dessa mulher. Amém. Pode passar. É isso. Você achou o vídeo, irmão? Tá, ele vai passar para nós. É muita história, irmãos, é muita coisa que eu vivi ali, que Deus me impactou muito. O que me impactou foi a sede e a fome pela palavra de Deus. E como aqui nas grandes cidades as pessoas negligenciam isso. E tão poucos obreiros, grande é a seara, nós temos que se rogar a Deus para que envie mais trabalhadores para a seara. Porque as pessoas querem vir para onde tem conforto, gente. Conforto, lá no sertão, longe de tudo. Realmente é o Espírito Santo que faz essa obra. Ninguém está fazendo isso porque quer aparecer, não tem holofote, não tem imprensa, sabe? Eu estou contando isso para vocês porque eu fui lá e vi.
eu vi como é a vida deles. Eles moravam numa casinha pequenininha, e lá, irmãos, é assim, as casas quase não têm janela. É muito interessante. Não tem janela, não. Eu pensei assim, será que é por causa das ocas? Porque oca não tem janela, né? E eles são descendentes dos índios, a Ticum. Tem porta, sabe? É assim, sabe aquelas portas que às vezes você abre o vidro assim? Então, a janelinha que tem é da porta. Não tem janela nos quartos, tem a porta de entrada e a porta de saída. Da cozinha, não tem janela. Eu fiquei, meu Deus, que isso? Mas para eles é normal, sabe? É cultura, né? Foi assim, um choque cultural em muitas questões. Essa é a Nida, pode passar. Põe o som. Né? Eu, a Lucimária, a Emísia, estamos aí tendo a oportunidade de discipular, né? Caminhar na vida, no Evangelho. Conta para nós um pouquinho o quão relevante foi para você aprender um pouco mais da palavra. Olha que coisa mais linda, né? Tonha, e para você, assim, Tonha, como está sendo esse se alimentar da palavra, todos esses dias, nós já estamos aqui no nosso quinto dia, né? Você gostou dos dias de vocês, né? Ainda temos dificuldade, seu conhecimento. O som está confuso. Ela está dizendo que ela ficou muito feliz, porque, está vendo, ela está anotando. Está anotando. E escreve muito pouco também, viu, irmãos? Escrevem pouquíssimo. Tem muitos analfabetos e analfabetos funcionais, que são aqueles que leem e não entendem o que leem. Eu dei aula 25 anos de português e eu sei bem do que eu estou falando. As pessoas escrevem, mas não sabem interpretar aquilo que estão lendo. Então, a gente tinha que ler o texto com elas, parar, explicar umas 3, 4 vezes, igual faz com criança, quando você está lecionando para criança. Sabe? É um trabalho árduo, um trabalho de formiguinha, mas, olha, vale a pena. Ela, com essa carinha, sabe? A alegria dela, essa que nos ofereceu o milho assado na brasa. A Nida. Ela é casada com um dos caciques da aldeia. Lá tem 3 caciques. Cacique, gente, é tipo o prefeito. E tem o pajé, que é o líder espiritual, é o que dança toré com o povo lá. Agora, os caciques, é uma política lá, é uma briga por causa de política, vocês não imaginam, dentro da aldeia. Por isso que tem 3 caciques. Eu falei, mas não era para ter um só? Não, mas são 3, porque divisão. Vocês conhecem isso, né? Essa aqui é a Tonha e a Verônica. Vamos ver se o som está melhor dessa. Eu, a Lucimária e a Emísia, estamos aqui na casa de vocês, na casa da Verônica, né? É uma alegria podermos gastar esse tempo, né? Investir esse tempo juntas, estudando a Bíblia, e estamos aí fazendo esse discipulado, né? Começando sua nova vida, né, em Cristo, que são princípios para o crescimento espiritual. Então, muito obrigada por abrir a sua casa, Verônica. Para nós, assim, é um aconchego, é uma alegria. Mas fala rapidamente para nós, como está sendo esse momento para vocês? Então, nós que agradecemos, Deus ter mandado vocês aqui para estar ensinando a gente, conhecendo mais a Deus, se aproximar mais de Jesus, né? E despertar também a leitura da Bíblia, porque muitas vezes a gente tem preguiça, né? E está sendo uma bênção, graças a Deus. Amém. Está sendo ótimo, porque desperta, né? A gente lê e a gente conhecer o amor de Deus para conosco. E o amor de Deus é infinito. Amém. Glória a Deus. Olha que coisa mais linda, né? Tonha, e para você, assim, Tonha, como está sendo esse se alimentar da palavra, todos esses dias? Nós já estamos aqui no nosso quinto dia, né? Isso. Quinto dia com vocês, né? Ainda temos mais 3 dias aí para a gente encerrar esse discipulado. Nossa, para mim está sendo uma bênção, né? Só tenho mais que agradecer a Deus, porque é muito bom, viu? Nossa, não tem nem palavras. Uhum. Quais foram hoje as 3 atividades que nós precisamos ter para a nossa vida cristã sermos fortalecidas, que nós aprendemos hoje? Nós precisamos fazer o quê? Ler a Bíblia, Muito bem. obedecer a palavra Ler a Bíblia, obedecer a palavra. A orar. e orarmos Oramos. diariamente. Nós batemos muito nessas teclas com elas, entendeu?
ler a Bíblia, estudar a palavra, obedecer, que não adianta saber e não praticar. Tiago fala que é como você chegar diante de um espelho e, de repente, você sai e se esquece como que você é. A palavra de Deus, ela tem que mostrar para você o que está sujo em você. Quando você chega diante do espelho, principalmente as mulheres, vai passar um batom, borrou, você vai logo limpar, não é assim? Os homens estão fazendo a barba, eles olham no espelho, aqui não, tem que raspar mais um pouco. O espelho te mostra os erros que estão no seu rosto, a sujeira, o que precisa ser limpado e lavado. A palavra de Deus faz isso conosco. Foi isso que eu falei para elas. Então, a palavra de Deus te limpa, te purifica, te mostra o que, às vezes, você não quer enxergar. Diante do espelho, não tem escapatória. Amém? É isso que eu queria deixar para os irmãos, essa minha alegria, o privilégio de poder participar dessa missão. Porque é a missão de todos nós. Ninguém está de fora. Ninguém está de fora. Você foi chamado, irmão, para ser missionário onde você estiver. E se Deus te chamar para uma missão de curto prazo, como eu fui, tenha coragem. Muitas pessoas falaram para mim assim, mas é muito longe, tem conexão, né? Quer dizer, você está mais velha, né? Você vai aguentar isso? Irmãos, Deus dá forças para a gente. Dá forças ao cansado, ao que não tem nenhum vigor. Ele recobra as nossas energias. Olha, para eu ir para o banheiro lá, irmãos, era uma escada. O único banheiro, que era assim. Imagina quantas vezes por dia a gente subia essa escada para ir ao banheiro. Não senti dor. O dia que nós fomos numa vigília, foi a coisa mais linda. Uma serra que nós estávamos, maravilhoso, uma adoração, que a gente fez uma trilha. Tem o vídeo da trilha, irmão? Não? Da trilha não está aí não, né? Lá em cima na montanha? Tá bom, então. Só para falar para vocês que no último dia a gente subiu um monte com um irmão que ele ensina lá a subir, a descer, é íngreme, mas é um lugar maravilhoso, que você tem uma vista assim de tirar o fôlego. E ali a gente adorou o Senhor junto. Foi no último dia. Foi tremendo. Eu só tenho a agradecer. Agradeço a igreja que orou. Agradeço meus pastores, o conselho dessa igreja que confiou na minha pessoa, que me enviou. Eu só tenho as pessoas que assim, me encorajaram a louvar a Deus por tudo. Muito obrigada mesmo. Amém? Pode deixar, irmã, pode deixar. É esse. Pode mandar? Pode. Então, eu vou passar esse vídeo. Vou cansar você só mais um pouquinho, porque é lindo demais. Eu queria mostrar essa vista para vocês. O Criador, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Às vezes a gente vive tão assim no automático que a gente não percebe as pequenas belezas do nosso dia a dia. O que Deus criou com o poder da sua palavra. E ali, naquele sossego, olha lá onde a gente estava. Eu só queria mostrar, o som está destoado. Só queria mostrar o local. Obrigada, Samuel. Amém, irmãos? Eu queria que nós nos levantássemos e fizéssemos uma oração por esse povo Aticum, pelo pastor Leonardo Roque, pela Débora, esposa dele, pelas crianças, por esse trabalho que Deus o comissionou a fazer. Ele está orando para que Deus envie ceifeiros, para que o ajude lá. Porque a seara é grande, agora o Senhor é que é o dono da seara. Ele que sabe quem vai enviar. Ele falou comigo, irmã, já tem 1 ano que eu aluguei a casa missionária, por fé. A casa está alugada e ainda não vieram os missionários. Eu estou orando. Eu falei para ele assim, irmão, então só agradece. Foi a palavra que eu disse para ele. E eu quero chamar o pastor Hernando para ele fazer essa oração, pastor. Pela etnia Ticum, pelo Léo e Débora Roque. Amém? Glória a Deus. Vamos orar?
Pai, nós queremos te agradecer por nos dar a oportunidade de, com os olhos, podermos contemplar o que o Senhor tem feito. Mas há um chamamento para nós hoje, porque o Senhor comissionou a tua igreja, a sua missão, e ela vai ser consumada. A tua palavra declara que povos de todas as etnias foram comprados pelo sangue de Jesus, e um dia estarão diante do Cordeiro o adorando. E como ouvimos aqui esse relato, pedimos ao Senhor, como o Senhor nos ensinou, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores, porque a seara é grande e são poucos ceifeiros. Clamamos a Ti essa manhã, Pai, que o desafio, quando chegar diante de nós, possamos declarar: eis-nos aqui, envia-nos, Senhor. Que possamos entender que importa é obedecer ao Senhor, para que a nossa vida de fato tenha propósito. E oramos por essa aldeia, oramos pelos missionários que ali estão. Estamos ali, ó Deus amado, com eles em oração e clamando como igreja: envia ceifeiros, para que, ó Deus, aquele lugar, Pai, que está sedento, possa ali pessoas chegarem como dispenseiros da Tua palavra, para que ali vidas sejam alcançadas. Cremos que ali, Pai, será um lugar o qual o Senhor já decretou, que ali, Deus, a Tua igreja está sendo estabelecida, e um povo se levantará ali para a glória do Teu nome. Desperta-nos, ó Pai, desperta-nos, porque a zona de conforto, ela é boa, e ela tem nos atraído, mas há um propósito que o Senhor estabeleceu para nós, que de fato coloca sentido no nosso viver, é cumprir a Tua vontade. Nós estamos aqui essa manhã, alcance-nos com essa palavra dessa manhã, esse relatório, que vem até nós como um despertamento. O campo está preparado, que possamos ser aqueles que estão, ó Pai, diante do Senhor, para aceitar esse desafio. Eis-nos aqui, envia cada um de nós, Pai. Usa-nos na escola, nas empresas que estamos, na onde estamos inseridos. Somos missionários, Pai, de atravessar a rua, de atravessar o oceano, mas todos nós fomos comissionados, e de fazer discípulo de todas as nações. Seja o Senhor glorificado. Obrigado pela vida da Tua filha ali, de todos os irmãos que estiveram ali, retornaram em paz e em segurança, e voltaram com uma mensagem: o campo está preparado, precisamos ir e pregar o Evangelho. Assim oramos, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém.